Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para a videoaula de hoje eu trouxe essa bandana com ponto aranha, uma peça lindíssima, e eu vou ensinar o passo a passo para vocês. A lista de materiais e tudo sobre a peça vai estar na descrição e eu finalizando aqui a minha apresentação eu coloco na tela. Então vocês dêem uma pausa, confere tudo certinho, a lista de materiais, medida, peso, quanto gasta, depois vocês iniciam o trabalho de vocês. Aqui eu fiz uma bandana, ela está com 22 centímetros na altura, 52 na largura e eu gastei apenas 46 gramas. Vocês podem usar o fio da preferência de vocês. Se quiser fazer tipo um lenço para pôr na cintura, fica lindíssimo. É só vocês irem aumentando a quantidade de blocos aqui do ponto aranha. Aqui eu fiz um chale, também fica lindíssimo. Aí vocês vão só aumentando a quantidade de carreiras, de blocos, para ficar do tamanho que vocês desejam. Eu vou fazer a videoaula bem detalhada para quem está iniciando não encontrar dificuldade, não desistir, desmanchar e largar a mão. Eu quero que todos consigam fazer. Então, se você é avançado no crochê, você vai ver o primeiro bloco, qual é a dinâmica do ponto, e o restante você vai conseguir fazer sozinho, ou você pode ir adiantando, por exemplo, o início para cada bloco, você vê, o restante você pode ir adiantando, tá? Porque se eu for pular carreira, ou correr, ou só falar como é para fazer e seguir adiante, depois trazer a peça pronta, quem está iniciando não vai conseguir fazer. E não é essa a minha proposta. A minha proposta é ensinar. E a gente ensina a pessoa que não sabe fazer, concorda? Então, eu vou fazer esse vídeo bem detalhado para que iniciantes também tenham o prazer de fazer e concluir a peça deles. Então, eu vou fazer todas as carreiras explicando certinho. Se você já sabe fazer o crochê avançada, vai adiantando o vídeo, ou olha como é a dinâmica aqui e pode fazer com certeza, com tranquilidade. Depois olha o finalmente, como vai fazer a parte para finalizar o trabalho. Bom, pessoal, antes de iniciar a videoaula, eu convido você, se está aqui visitando o canal e não está inscrito, se inscreva e ative o sininho para o YouTube te notificar sempre que entrar videoaula nova no canal. Compartilhe em suas redes sociais e se gostar do meu trabalho, não esqueçam de deixar um joinha e não saiam sem olhar a playlist, porque lá as sessões são separadas. Só Gorro tem mais de 60 modelos, dezenas de boinas, muitas exclusivas que eu fiz para o canal, muitos cachecóis, golas, headpiece, ali tudo separadinho, vocês vão ter bem mais facilidade para encontrar um modelo que vocês estejam procurando e poder fazer para vocês, para presentear, e quem faz para vender vai ter bastante opção para mostrar para os clientes. Vamos lá para a nossa videoaula e uma ótima aula a todos vocês. Vamos iniciar o nosso trabalho fazendo o anelzinho mágico. Eu pego esse fio, eu passo na volta dos meus 2 dedos, essa parte maior eu cruzo, passo, olha, passei por cima. Agora eu coloco a minha agulha, busco esse fio maior, aqui eu já faço uma correntinha para prender o meu pontinho e faço 2 correntinhas para dar a altura do meu ponto alto. Vou fazer mais um ponto alto aqui dentro. Vou fazer 2 correntinhas, 1, 2. Vou fazer outro bloquinho de 2 pontos altos aqui dentro do meu anelzinho. 1, 2. Fiz 2 bloquinhos já com 2 pontos. Agora eu faço 2 correntinhas e formo mais um bloquinho de 2 pontos altos aqui dentro do meu anelzinho. 1, 2. Então, aqui eu formei 3 bloquinhos com 2 pontos altos. Ó, 2 pontos, 2 correntinhas, 2 pontos, 2 correntinhas e 2 pontos. Agora, eu fecho o meu anelzinho, eu puxo bem esse fio e depois arrematamos ele no final. Sempre que eu chegar no final aqui, eu vou virar o meu trabalho e vou caminhar com um ponto baixíssimo até aqui o meinho, o espacinho das 2 correntinhas. Faço um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto e um ponto baixíssimo para ficar aqui no meinho. Vou agora fazer 3 correntinhas, que é a altura do meu ponto alto. Vou fazer mais um ponto alto,
uma correntinha de separação e aqui dentro desse mesmo espaço vou fazer mais 2 pontos altos. 1, 2. Então, aqui eu formei um lequinho com 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Agora eu faço 1, 2 correntinhas de separação e vou direto para o próximo espacinho. E aqui eu formo outro lequinho. 1, 2 pontos altos, uma correntinha de separação e nesse mesmo espaço eu faço mais 2 pontos altos. 1, 2. Então, eu formei outro lequinho aqui. Um lequinho nessa ponta e um lequinho nessa ponta. E esses lequinhos vão nos acompanhar por todo o trabalho. Vai ser a lateral que vai dar esse acabamento legal dos dois lados, tá? E ficou desta maneira até aqui. Sempre que chegar aqui, no final, vamos virar o nosso trabalho, caminhar com ponto baixíssimo até as correntinhas do meio aqui. O meio do nosso lequinho, onde vamos começar o nosso trabalho. Então, eu vou caminhar com ponto baixíssimo até o meinho aqui. Cheguei aqui no meinho, vou fazer 3 correntinhas, mais um ponto alto, uma correntinha de separação e mais 2 pontos altos. Então, sempre que chegar aqui no final, vocês vão saber que vamos fazer lequinho sobre lequinho. E sempre com 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Bom, agora aqui nós vamos fazer 2 correntinhas de separação. Sempre depois do lequinho, nós vamos ter esse bloquinho agora que nós vamos iniciar o desenho do nosso ponto. Então, eu vou vir aqui nesse segundo ponto do meu lequinho, dentro dele, olha. Vou fazer um ponto alto. Dentro daqui desse espacinho, eu vou fazer 2 pontos altos. 1, 2. E aqui, na outra perninha do segundo lequinho, eu faço mais um ponto alto. Então, aqui eu coloquei 4 pontos altos. Um na última perninha aqui, do lequinho da carreira anterior, 2 no meio e um na primeira perninha desse lequinho de baixo. Nosso ponto aranha vai ser inteiro com 4 pontos altos, tá? Só o lequinho que vai ser dessa maneira e vamos levar as 2 laterais até o final assim. Agora eu faço 2 correntinhas. Vou vir aqui no centro do lequinho e coloco meu lequinho. Sempre com 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. E sempre que eu finalizar, eu viro e caminho com ponto baixíssimo até o centro do lequinho, onde vou fazer outro lequinho. 3 correntinhas, mais um ponto alto, uma correntinha de separação e mais 2 pontos altos. Então, formei lequinho dentro de lequinho. Sempre que eu finalizar o meu lequinho, eu já vou fazer 2 correntinhas. Isso dos 2 lados. Eu venho aqui no último ponto do lequinho da carreira anterior e faço aqui um ponto alto. Eu já estou começando o desenho do meu ponto. Venho no espaço e faço 2 pontos altos. E vou nesse ponto aqui e faço o primeiro da carreira anterior, do bloquinho de 4, e faço um ponto alto. Agora aqui vamos fazer 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou dar uma laçada, vou vir nesse último ponto do bloquinho, eu fiz aqui um ponto nesse, vou vir aqui. E vou montar o bloquinho igual eu fiz aqui. Depois do lequinho, um bloquinho, e aqui a mesma coisa. Um ponto alto, 2 no meio,
e um no primeiro ponto aqui desse lequinho. Então, essa repetição vamos ter sempre. Lequinho dos dois lados até o final do trabalho. E sempre que eu finalizar o lequinho de um lado e de outro, eu vou fazer 2 correntinhas e um bloquinho de 4 pontos altos. Sempre pegando o último do lequinho anterior, 2 no meio e um aqui nesse bloquinho de baixo, olha, no primeiro desse aqui. Então, essa sequência do lequinho e esses 4 pontos, e lequinho, esses 4 pontos, dos dois lados, vai seguir por todo o trabalho, tá? Aqui eu fiz o meu bloquinho e o nosso ponto aranha, ele é inteirinho com 4 pontos altos. Então, só vamos usar 4 pontos para fazer o desenho do nosso ponto. Fiz o bloquinho, eu vou fazer 1, 2 correntinhas, igual eu fiz aqui, e faço lequinho dentro de lequinho. E o lequinho vai ser sempre esta mesma coisa. 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. 1, 2. Tenho mais uma carreira finalizada. E aqui já é a segunda carreira do ponto aranha, tá? Sempre que chegar aqui, vamos virar, vamos caminhar com ponto baixíssimo até o centro do lequinho, fazer outro lequinho e já vamos formar outro bloquinho. Eu vou fazer e retorno com vocês. Aí eu vou caminhar até aqui. Vou mostrar mais uma vez essa repetição para vocês. Aqui eu vou fazer lequinho dentro de lequinho. E o lequinho sempre com 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Agora eu vou fazer 1, 2 correntinhas e vou formar outro bloquinho de 4 aqui. E sempre o bloquinho eu pego um ponto alto nesse último ponto do lequinho da carreira anterior, 2 no meio e um aqui nesse primeiro ponto. Vamos lá? Vamos fazer esse e eu retorno com vocês. Ele vai ficando dessa maneira. Olha para vocês verem, vocês vão memorizando essa parte, que daí essa parte eu nem preciso fazer com vocês. Eu vou levar o trabalho junto com vocês para que vocês consigam fazer, tá? Não vou deixar vocês fazerem sozinhos. Vou até o final com vocês. Mas sempre nas 2 pontas teremos o lequinho, que são 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. E sempre depois do lequinho vamos ter esse bloquinho de 4, que faz parte do desenho do ponto. Então, esse bloquinho eu vou sempre fazer um ponto alto no último ponto do lequinho da carreira anterior, 2 no meio e um no primeiro ponto desse bloquinho que já faz parte do ponto, tá? Do desenho do ponto aranha. Então, esse bloquinho de 4 aqui e esse bloquinho de 4 aqui, vamos ter sempre. E sempre com 2 correntinhas para separar ele do lequinho. Fiz aqui o meu bloquinho, olha, lequinho, 2 correntinhas e o bloquinho de 4 pontos altos. Agora aqui, nós vamos fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3 e 4. Eu vou vir aqui nestas correntinhas e vou prender aqui com um ponto baixo. E vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou dar uma laçada e vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, o meu bloquinho antes do meu lequinho. Então, eu vou nesse último ponto aqui desse bloquinho, faço um ponto alto, vou fazer 2 aqui no meio e um aqui no primeiro ponto do meu lequinho da carreira anterior. Só precisa vocês memorizarem isso. Esse bloquinho de 4 vamos ter sempre depois do lequinho e antes desse, virando a mesma coisa, tá? Fiz esse aqui, vou fazer 2 correntinhas e vou fazer lequinho dentro de lequinho. Então, é bem fácil essa parte e vai repetir ela até o final do nosso trabalho, tá? O lequinho e esse bloquinho vamos ter em todas as carreiras. Fiz lequinho dentro de lequinho. Aí, lequinho, bloquinho, bloquinho, lequinho. Vou virar o meu trabalho e vou repetir a mesma coisa, caminhar com ponto baixíssimo até o centro, fazer lequinho dentro de lequinho, 2 correntinhas e faço um ponto alto no último pezinho aqui desse lequinho da carreira anterior, 2 no meio e um
no primeiro ponto do bloquinho de 4. Então, eu vou fazer essa parte, vocês já vão decorando que isso vai ter sempre no começo e no final, e vamos continuar o nosso trabalho. Fiz aqui, já virei minha carreira, fiz o meu lequinho, 2 correntinhas e o bloquinho, como eu falei para vocês, que sempre vamos ter esse bloquinho de 4 depois do nosso lequinho. Sempre com 2 correntinhas de separação. O primeiro pontinho eu faço em cima do ponto alto do lequinho da carreira anterior, no último ponto, 2 no meio e 1 no primeiro ponto desses 4 aqui, que já é do desenho. Agora vamos fazer 1, 2, 3, 4 e 5 correntinhas. Vou vir aqui, onde eu tenho esta parte que eu fiz o ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixo antes, um ponto baixo em cima desse ponto e um ponto baixo depois. Então, eu fiz um ponto baixo na carreira anterior e nessa, 3 pontos baixos. Novamente, eu vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. A mesma coisa que eu fiz do lado de cá, eu vou fazer de lá. Agora, meu bloquinho de 4, 2 correntinhas e o meu lequinho. E volto fazendo a mesma coisa. Agora, você já vem direto, dou uma laçada, vou vir aqui no último ponto. E o bloquinho de 4, no início e no final, vai ser sempre dessa maneira, ó. Fiz um ponto alto em cima desse último ponto. 2 no meio, dentro do meu espacinho. E o próximo ponto alto do bloquinho eu faço nessa primeira perninha aqui do lequinho da carreira anterior. Então, olha, para vocês verem. Esse bloquinho eu vou ter sempre ele no início e no final. E sempre vou fazer na sequência 2 correntinhas e vou para dentro do meu lequinho e vou fazer lequinho dentro de lequinho. 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Agora eu vou fazer a mesma coisa quando eu virar. Eu vou virar o meu trabalho, caminhar até o centro do lequinho, faço lequinho dentro de lequinho, 2 correntinhas e faço esse bloquinho de 4 nesse espaço, fazendo um ponto nesse último ponto do lequinho dessa carreira anterior, 2 no meio e um ponto alto aqui nesse ponto. Vamos fazer e eu retorno com vocês. Fiz o meu lequinho, minhas 2 correntinhas e meu bloquinho de 4 da maneira que eu expliquei para vocês. Agora vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Vou vir aqui onde eu tenho meus 3 pontos baixos e vou fazer agora um ponto baixo antes, um para cada um desses 3. Então, vou fazer aqui o segundo, o terceiro, o quarto e vou fazer um depois. Então, na carreira anterior fizemos 3 pontos baixos, agora eu fiz um antes e um depois e os 3 do meio fiquei com 5 pontos baixos. Vou novamente fazer minhas 7 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vou repetir o que eu fiz aqui, meu bloquinho, 2 correntinhas e lequinho dentro de lequinho. Como eu já falei, isso vai ser sempre no início e no final, sempre pegando o último ponto do bloquinho da carreira anterior, 2 no meio, 1, 2, e um pegando no último ponto do lequinho da carreira anterior e faço 2 correntinhas e repito meu lequinho dentro de lequinho. No início e no final, vocês já gravem que isso vai ser repetição até o final do nosso trabalho. 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Lequinho dentro de lequinho, com 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Agora eu viro meu trabalho e repito. Vou caminhar com ponto baixíssimo até o centro do lequinho, repito lequinho, 2 correntinhas e já vou montar aqui o meu outro bloquinho e eu retorno com vocês. Fiz aquela sequência que vamos ter sempre por todo o trabalho, o lequinho e o bloquinho separados por 2 correntinhas. Agora vamos começar a fechar o nosso ponto aranha. Então agora aqui eu vou fazer 1, 2 correntinhas. Vou vir aqui no último ponto desse bloquinho, vou fazer um ponto alto. Eu preciso de 4 pontos, porque todo ponto aranha é feito com bloquinhos de 4.
Agora aqui eu tenho que fazer mais 3 pontos para completar o meu bloquinho. Aqui nós temos 7 correntinhas. Eu vou contar 1, 2, 3, 4. Eu vou usar estas 3 correntinhas para fazer os 3 pontos que faltam. Se vocês quiserem fazer dentro da correntinha os 3 pontos, pode. Eu vou fazer por fora, porque eu prefiro, e faço apenas o último, eu faço contando ali a correntinha. Aí o último eu pego essa correntinha que é aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então aqui nesta correntinha eu faço o meu ponto alto para prender o bloquinho aqui, tá? Então eu usei 3 correntinhas das 7 que eu tenho da carreira anterior. Fiquei com 4 livre e 3 eu usei para fazer o restante do bloquinho. Só que 2 eu fiz por fora e uma eu prendi na correntinha para segurar e ficar preso aqui o meu bloquinho, tá? Agora faremos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 correntinhas. Temos aqui 5 pontos baixos. Agora nós vamos pular o primeiro, vamos no próximo e vamos fazer um ponto baixo, no próximo um ponto baixo e no próximo um ponto baixo. Eu pulei o primeiro e não farei o último. Então, na carreira anterior tínhamos 5 pontos baixos, teremos aqui 3. Vou fazer novamente as minhas 6 correntinhas. 5, 6. Vou dar uma laçada e vou fazer a mesma coisa que eu fiz o bloquinho aqui. 3 pontos aqui e um pegando o último ponto desse bloquinho da carreira anterior. Então, eu vou contar 1, 2, 3. Eu vou usar este ponto aqui do 7, deixando aqui 4 correntinhas livres. E 3 correntinhas eu vou usar para fazer o meu bloquinho. Os outros 2 eu pego por fora mesmo, mas se quiserem pegar dentro da correntinha, das 3 correntinhas, pode. O importante é que fique 3 pontos aqui e um no último ponto da carreira anterior, que é assim que é feito o nosso bloquinho. Desta maneira. Podem pegar aqui os 3 últimos, pode fazer um ponto para cada correntinha. Eu prefiro colocar por fora, tá? Então, aqui fizemos o mesmo bloquinho que fizemos aqui. E aqui eu prendi na correntinha para segurar o bloquinho aqui. Agora, eu vou fazer 1, 2 correntinhas, vou vir no último ponto e vou formar o bloquinho antes do meu lequinho. 1, 2, 3 e 4, pegando a perninha aqui, o último ponto do meu lequinho da carreira anterior. Mesma coisa que estamos fazendo por todo o trabalho. 2 correntinhas e lequinho dentro de lequinho. 1, 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. E vou virar e repetir lequinho dentro de lequinho, caminhando com ponto baixíssimo até o centro do lequinho. Vou fazer 2 correntinhas e já vou fazer esse bloquinho de 4. Um ponto pegando esse último desse lequinho, 2 no meio e um depois. Eu volto com vocês. Já virei o meu trabalho, fiz lequinho dentro de lequinho, 2 correntinhas e o meu primeiro bloquinho que sempre teremos nos 2 lados. Agora, nós já estamos fechando o nosso ponto aranha e formando aqui os nossos quadradinhos vazados, abertos. Agora, aqui eu vou fazer 1, 2 correntinhas, vou vir aqui no 4º ponto e faço um ponto alto. Estou formando meus quadradinhos abertos. 1, 2 correntinhas, venho aqui no primeiro do próximo bloquinho, um ponto alto. Novamente, 1, 2 correntinhas, vou aqui no último desse bloquinho, faço um ponto alto e agora vamos repetir a sequência que fizemos aqui. Vou usar pontos aqui, ó, 1, 2, 3. Esses 3 eu vou usar para fechar o meu motivo. Então, nesse primeiro, olha, vou fazer eu vou fazer por fora, mas se vocês quiserem fazer nesses 3 pontos, um para cada um, pode, tá? Eu só faço o último para prender o bloquinho aqui, não ficar mexendo. Aí, aqui na minha terceira correntinha vindo, eu faço o último ponto do meu bloquinho. Fiz os 4 pontos, tá? Usando 3 pontos daqui. Aí, fiquei com 2, 3 e 1, 2, 3 aqui, formei o meu bloquinho de 4 pontos altos. Aqui agora eu vou fazer 1, 2, 3,
4, 5, 6 correntinhas. Agora eu vou vir aqui nos pontos baixos, eu tenho 3, vou pular o primeiro no do meio, no segundo eu faço um ponto baixo e pulo o último. E vou fazer novamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Dou uma laçada e vou fazer o mesmo que eu fiz aqui. O meu bloquinho de 4, usando 3 correntinhas que eu tenho aqui da carreira anterior. Então, 1, 2, aqui na terceira eu já prendo o meu ponto aqui. É o meu primeiro pontinho. Para o meu bloquinho não ficar andando. Se quiser fazer um para cada um aqui, pode. Eu vou fazer os 2 próximos por fora. 1, 2. Tenho 3. E o próximo eu faço usando o ponto da carreira anterior, como estamos fazendo. E ele fica desta maneira. Agora, vamos. 2 correntinhas. Venho aqui, 1, 2, 3, 4. Nesse aqui, um ponto alto. Estou fazendo os quadradinhos abertos agora. 2 correntinhas. Venho no primeiro aqui, um ponto alto. 2 correntinhas. Venho aqui nesse último, um ponto alto. E novamente vou fazer o meu bloquinho que eu tenho antes e depois do meu lequinho. Agora eu já fiz um aqui, vou fazer os próximos 3, 2 dentro do meu espacinho. Um usando o último ponto, o primeiro, no caso aqui, ponto alto do lequinho da carreira anterior, e vou fazer 2 correntinhas e lequinho dentro de lequinho. 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. E ele ficou desta maneira. Sempre eu tenho esse bloquinho de 4 antes e depois do meu lequinho. Vou virar, caminhar até o centro aqui, com ponto baixíssimo, faço o lequinho dentro de lequinho, 2 pontos altos e vou formar o bloquinho de 4 que eu tenho sempre depois do lequinho, usando um ponto aqui, 2 no meio e o primeiro desse próximo bloquinho. E eu retorno com vocês. Já virei, fiz meu lequinho e meu bloquinho separados por 2 correntinhas e aqui nós estamos fechando o nosso ponto aranha. Ficamos aqui com 1, 2, 3 quadradinhos abertos desse lado e 3 deste lado. Vamos continuar fechando o nosso desenho. Agora aqui eu vou fazer 2 correntinhas, vou vir aqui nesse quarto ponto e faço um ponto alto, 2 correntinhas, ponto alto, 2 correntinhas, venho nesse próximo ponto alto, estou agora fazendo a parte que eu vou ficar com os meus quadradinhos abertos para fechar o meu ponto. Novamente, 2 correntinhas, venho nesse aqui e faço um ponto alto, 2 correntinhas. Agora aqui faremos o que fizemos na carreira anterior. Vamos fechar fazendo o último aqui, um ponto alto. E os outros 3 eu vou fazer aqui dentro usando 3 pontinhos dessas correntinhas aqui. 1, 2, 3. Então, eu vou fazer 2 por fora. Se vocês quiserem fazer pegando já nas correntinhas, para vocês não se perderem, pode. E aí, é 1, 2, 3 para completar 4 pontos aqui. Eu vou fazer 2 por fora e 1 eu faço pegando a correntinha para prender o meu bloquinho. E assim, eu formo o meu bloquinho de 4. Vou fazer agora 2 correntinhas, que agora eu vou fechar aqui o meu desenho. 1, 2 correntinhas. Dou uma laçada e vou fazer aqui esse mesmo bloquinho. Então, vou contar 1, 2, 3, vou vir aqui na minha terceira correntinha e faço um ponto alto, mais 2, que o meu bloquinho tem 4 pontinhos. E o outro, o quarto, eu faço pegando o último ponto da carreira anterior. E fechei aqui o meu desenho com o meu bloquinho aqui e outro aqui. Eu fiquei aqui com 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos abertos. Eu vou fazer a mesma coisa aqui. 5 bloquinhos abertos. Então, tudo que eu fizer de um lado, eu vou fazer do outro. 2 correntinhas, venho aqui no quarto ponto, um ponto alto. 2 correntinhas, venho aqui nesse ponto, um ponto alto. Agora, eu estou fazendo ponto sobre ponto. 2 correntinhas,
venho no próximo aqui, um ponto alto. Vou fazer os mesmos quadradinhos que eu fiz do lado de lá. 2 correntinhas, um ponto alto. Estamos repetindo o que eu fiz do lado de cá. 1, 2, 3, 4, falta um quadradinho. Então, eu vou fazer 2 correntinhas. Venho nesse último ponto aqui, desses 4 do bloquinho da carreira anterior e faço um ponto. Fiz aqui os meus 5 quadradinhos, como eu fiz do lado de cá. 1, 2, 3, 4, 5. Só que agora eu tenho que fazer o meu bloquinho antes do meu lequinho. Então, eu faço 2 pontinhos dentro aqui, nesse meu espacinho. O próximo eu pego no pontinho do lequinho da carreira anterior e vou fazer 2 correntinhas e repetir lequinho dentro de lequinho. Então, aqui essas 2 pontas, no início e no final, é só repetição. E o que estou fazendo aqui com vocês, eu vou fazer virando o meu trabalho. Vou virar o trabalho, lequinho dentro de lequinho, e já faço o meu bloquinho e retorno com vocês. Já virei o meu trabalho, vamos fazer a próxima carreira, eu já tenho aqui o meu lequinho e o meu bloquinho. Agora aqui, nesta carreira, vamos fazer 7 bloquinhos abertos, tanto no início quanto aqui no final. Então, eu já fiz meu lequinho, 2 correntinhas e meu primeiro bloquinho que eu tenho em todas as carreiras. Vou fazer 2 correntinhas, venho aqui no 4º ponto, um ponto alto. 2 correntinhas, agora é só repetir ponto em cima de ponto. Ponto alto, até eu formar meus 7 bloquinhos abertos. 1, 2, 2 correntinhas, ponto sobre ponto. Já tenho aqui 1, 2, 3, 4. 2 correntinhas, um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto. Agora aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. O último eu já vou fazer aqui 1, 2 correntinhas, vou vir aqui e vou preencher esse aqui. Então, vou fazer um bloquinho aqui. Um ponto alto nesse último desse bloquinho, 2 aqui no meio e 1 no primeiro ponto do próximo bloquinho da carreira anterior. Ficou desta maneira. Para vocês olhando, vocês visualizam no de vocês se tá certinho, tá? Agora, vocês vão fazer a mesma coisa que fizemos do lado de lá. Já vamos seguir fazendo os bloquinhos abertos. 2 correntinhas, vou vir aqui, 1, 2, 3, 4, no 4, um ponto alto. 2 correntinhas, venho aqui, um ponto alto. 2 correntinhas, um ponto alto. 2 correntinhas, um ponto alto. Onde eu tenho ponto, eu vou só fazer ponto em cima de ponto. 2 correntinhas, um ponto alto. Só vocês irem contando para quem está iniciando não se perder, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 2 correntinhas, um ponto alto. Então, agora, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, falta apenas um. Então, eu já faço as 2 correntinhas, venho aqui no último, ponho o meu ponto alto e vou formar o bloquinho de final que eu sempre tenho antes do meu lequinho. Um ponto alto, no ponto da carreira anterior, 2 no meio e 1 em cima do ponto do lequinho da carreira anterior. E formei meu bloquinho final também. E 2 correntinhas e lequinho dentro de lequinho. E o meu lequinho sempre da mesma maneira que eu faço. 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. E finalizamos o primeiro desenho do nosso ponto aranha. Esta parte está pronta. Ficou desta maneira. Agora, para a próxima carreira, vou fazer a mesma coisa. Vou virar, caminhar até o meio do lequinho, fazer lequinho dentro de lequinho e fazer o meu primeiro bloquinho. Eu retorno com vocês. Já virei o meu trabalho, já iniciei aqui fazendo o meu lequinho, as 2 correntinhas e o primeiro bloquinho que vai ter sempre no início e no final. Aqui eu já tenho completo o primeiro desenho do ponto aranha.
Agora aqui em cima eu vou iniciar um outro bloquinho. Eu vou mostrar aqui, se você é adiantado no crochê, já é avançado, só de olhar que já sabe como vão ser as próximas carreiras, você pode seguir, não tem problema, tá? Eu vou continuar fazendo passo a passo, porque se eu parar aqui e falar para vocês, agora é só fazer o que eu fiz aqui desde o início, vocês continuem e façam 3 aqui. Quem está iniciando, quem tem mais dificuldade, não vai conseguir fazer, vai desistir, desmanchar e parar, e não é o que eu quero. A proposta minha é ensinar, então eu vou fazer junto com vocês para que quem esteja iniciando consiga concluir o trabalho. Eu vou mostrar aqui para vocês, eu tenho um trabalho adiantado aqui, só que aqui é um outro fio. Eu estou fazendo aqui um chale para uma cliente, ela não é do Brasil, e ela vem visitar parentes aqui, e sempre que ela vem, ela pede várias peças para ela levar. Eu estou fazendo um chale aqui para ela com outro fio. Então, aqui eu tenho o primeiro bloco que eu fiz aqui com vocês, eu tenho o primeiro do desenho aranha aqui. Fiz um apenas aqui. Agora aqui eu vou fazer no próximo bloco eu vou fazer 1, 2, 3. No próximo, que o dela é grande, eu vou fazer um chale, eu já iniciei aqui, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5. Então, cada vez que eu completar o desenho, no próximo bloco eu vou aumentar a quantidade, tá bom? Então, se você é avançado e só de olhar aqui já consegue fazer sozinho, ou pode olhar e já continuar, ou você pode ir adiantando o vídeo para que você faça mais rápido. Eu vou fazer o passo a passo para quem está iniciando a fazer comigo. Então, agora nós vamos fazer esse aqui. Aqui, fizemos a última carreira agora do azul, olha. Essa aqui. Fechei o ponto aranha de baixo. Agora eu tenho que fazer um antes, um depois. E depois aqui, e depois aqui. Assim eu vou indo todas as carreiras. Aqui, o primeiro, eu já vou utilizar esse bloquinho aqui para poder fazer o desenho. Eu vou mostrar aqui para vocês e quem quiser ir adiantando o vídeo, pode ir adiantando, tá bom? Bom, aqui eu já tenho o meu lequinho e o meu primeiro bloquinho. Eu vou fazer agora, esse aqui já vai ser o primeiro ponto aranha que eu estou fazendo aqui dos 3 que vai ter neste bloco. Agora aqui eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou dar uma laçada, vou vir aqui no último desse bloquinho de baixo, já vou fazer um ponto alto. Dois aqui no meio, vou montar o meu bloquinho de 4. E um no último pontinho aqui. Então, aqui eu já fiz o início do meu próximo ponto aranha aqui na pontinha, já usando o meu bloquinho depois do lequinho. 4 pontos, 6 correntinhas e 4 pontos. E fiquei com aqui esse bloquinho de 4 no meio. Agora eu vou fazendo bloquinhos vazios até chegar aqui onde eu já vou montar o próximo. 1, 2 correntinhas, um ponto alto. 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 1, 2 correntinhas, um ponto alto e já vou começar a formar o outro desenho aqui. Aqui é o que eu tenho aqui. Aí agora é um antes e um depois. E assim eu vou formando o restante. Isso para quem já é avançado, só de olhar já vai conseguir fazer. Agora eu vou pôr os 2 dentro, formar o meu bloquinho aqui de 4 e um aqui. Fiz os meus 4 pontos como eu fiz aqui. Agora 6 correntinhas e 4 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Dou uma laçada, já venho aqui no último do bloquinho da carreira anterior e faço um ponto. 2 aqui no meio, que é o meu bloquinho de 4 e 1 no primeiro do próximo aqui, ó, esse aqui. Então, formei um início de outro ponto aranha aqui. Um aqui e um aqui. Agora eu sigo fazendo os bloquinhos. Aqui eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5. Na carreira anterior tínhamos 7.
Então, agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou fazer do lado de cá. 2 correntinhas e vou completando os meus bloquinhos abertos aqui. Aqui é só completando os bloquinhos, tá, pessoal? Não precisa nem se preocupar, porque isso aqui é só repetição. Estou fazendo bloquinho dentro de bloquinho até eu chegar no próximo bloquinho onde é fechadinho, eu vou fazer o início do próximo desenho. Aqui, olha, eu já tenho aqui os 4, que é o bloquinho depois do meu lequinho. Nesse segundo bloco, nós estamos usando ele. Então, aqui eu fiz o meu ponto, vou fazer o meu bloquinho aqui dentro, mais 2 pontos, 2 alto dentro e um aqui. Agora, eu faço as 6 correntinhas e venho aqui, um ponto alto, 2 aqui e um na perninha ali do meu lequinho, fazendo outro início do ponto aranha. E sempre o bloquinho nosso vai ter 4 pontinhos. E 2 correntinhas e venho no meu lequinho e formo o meu lequinho da mesma maneira, com 2 pontos altos, uma correntinha, um ponto e 2 pontos altos. Então, para quem já é avançado, agora já vai entender a dinâmica aqui. Então, aqui eu fiz um ponto aranha completa, aqui eu já iniciei 1, 2 e 3. Então, agora, se você quiser já ir adiantando, tudo que fizemos aqui, vamos fazer aqui a mesma quantidade de correntinha, prendendo com ponto baixo, depois 3, 5, 3, 1, e mesma sequência que fizemos aqui, vamos fazer aqui, aqui, aqui. Eu já fiz o início, que daí vocês já vão saber dar a sequência e pode continuar. Eu vou fazer o passo a passo para quem está iniciando fazer junto, que eu tenho certeza que sozinho eles não vão conseguir. Porque é meio complicado para quem está iniciando e pessoas que têm mais dificuldade, pessoas mais de idade têm um pouco mais de dificuldade e eu gosto de ajudar. Então, eu vou fazer aqui. Eu vou repetir o meu lequinho e já volto com vocês. Vamos para a próxima carreira. Vamos dar sequência ao nosso trabalho. Fiz o lequinho da mesma maneira que estamos fazendo. Agora aqui eu vou montar o meu bloquinho. Então, vou fazer 1, 2 correntinhas e vou vir aqui no último pontinho do lequinho da carreira anterior e vou começar a formar o meu bloquinho. 4 pontos altos. Um usando o primeiro pontinho aqui, 2 no meio e um aqui no final. Formei aqui o meu primeiro bloquinho. Agora aqui vamos fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Vou vir aqui no meio das minhas correntinhas e faço um ponto baixo. Novamente, 1, 2, 3, 4. Dou uma laçada e vou fazer o que eu fiz aqui. Aqui agora eu pulo, ó, pulo esse quadradinho como eu pulei esse aqui. Venho aqui no último pontinho, faço um ponto alto já usando ele, 2 no meio para formar o bloquinho, 2 aqui no espacinho da carreira anterior e 1 no ponto que eu tenho adiante. Formei o bloquinho. A mesma coisa que fizemos lá embaixo, tá? Agora eu vou seguir fazendo 2 correntinhas, ponto baixo, até chegar no próximo motivo ali. 2 correntinhas, um ponto alto, perdão. Agora, aqui nós vamos começar o próximo motivo. Eu vou fazer 2 correntinhas, um ponto alto. Agora, aqui eu formo o meu bloquinho. Sempre com 4 pontos altos. Um usando um ponto daqui, um daqui e 2 no meio. Formei o meu primeiro bloquinho. Agora, vamos fazer 4 correntinhas. Vou prender com ponto baixo aqui. Estou repetindo tudo que eu fiz aqui. Novamente, 4 correntinhas. E vou vir aqui e montar o outro bloquinho da mesma maneira que eu fiz do lado de cá. Só repetição. Vou fazer aqui
um ponto alto, 2 no meio do meu espacinho aqui. E um pegando o próximo pontinho. Sempre vai ser desta maneira os nossos bloquinhos. Já estou aqui com um motivo começando, outro aqui. Agora eu vou vir com meus quadradinhos até chegar ali para formar o outro. 1, 2, e vou formando meus quadradinhos aqui abertos. 1, 2 correntinhas, ponto alto. 1, 2 correntinhas, ponto alto. E aqui eu formo meu quadradinho antes desse. Então, já tenho o primeiro ponto, 2 aqui no meio. E um pegando esse ponto. E vou repetir as 4 correntinhas, prendo com ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas, prendo aqui com ponto baixo. 4 correntinhas. E venho formar o meu bloquinho de 4 depois desse aqui, que é o que vem antes do meu lequinho sempre, com 4 pontinhos altos. E sempre pegando um de cada lado e 2 no meio. E já tenho aqui, vocês podem ajeitar, tá? Depois eu geralmente ajeito ele para ele ficar bem no centrinho aqui, o ponto baixo. Aí, aqui eu já tenho 1, 2, 3. Agora aqui, vamos fazer as 2 correntinhas. Lequinho dentro de lequinho, vou virar e já iniciar aqui o lequinho e volto com vocês. Virei o meu trabalho, fiz o meu primeiro lequinho. Essa sequência nós estamos fazendo sempre no início e no final, 2 correntinhas, e vou fazer aqui o meu primeiro bloquinho, sempre pegando o último ponto aqui do lequinho, 2 no meio e um pegando o próximo ponto da carreira anterior. 1, 2 no meio. E um pegando aqui. Eu vou fazer em todas as carreiras, esse primeiro com vocês, a esses próximos 2 vocês vão fazendo sozinho, porque eu vou mostrar certinho como é feito, aí vocês repetem aqui, tá bom? Para não ficar também muito longo o vídeo. Agora, eu fiz isso, vou fazer aqui 5 correntinhas. Fiz as 5 correntinhas, agora aqui eu vou fazer 3 pontos baixos, um antes, um em cima do que eu tenho na carreira anterior e um depois. E vou repetir 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou dar uma laçada e vou fazer um bloquinho. Eu estou agora aqui abrindo meu ponto aranha. E vou fazer aqui meus 4 pontinhos, um em cada um da carreira anterior e 2 no meio. Agora aqui eu vou fazer 2 correntinhas e vou fazer aqui o bloquinho. E essa sequência aqui vocês vão fazer agora aqui, tá bom? Aí, agora aqui a sequência vai ser 5 correntinhas, 3 pontos baixos, 5 correntinhas. E um bloquinho antes e um depois do que fizemos aqui, aí, olha. A mesma coisa vai ser feita aqui. Vamos fazer um bloquinho aqui antes e um depois. E aqui vão ser 5 correntinhas, 3 pontos baixos e 5 correntinhas. Aqui a mesma coisa. Vamos fazer um antes e um depois. E aqui vai ser 5 correntinhas, os 3 pontos baixos, 5 correntinhas. Aí fez as 5 correntinhas, já vem fazer o bloquinho aqui dentro, pegando esse ponto e fazendo o bloquinho aqui, tá bom? Então, sempre eu vou fazer a primeira com vocês e os outros 2 vocês vão fazendo, porque aí é só vocês olharem aqui onde começamos, onde paramos, não tem como errar, tá bom? Para não ficar muito longo o vídeo. Já fiz aqui o meu primeiro lequinho, virei o meu trabalho para fazer a próxima carreira, mas vou mostrar para vocês. Na carreira anterior, nós ainda estávamos abrindo o nosso motivo. Então, eu fiz um bloquinho antes e um depois dos bloquinhos que eu tinha na carreira anterior. Com 5 correntinhas, prendi com 3 pontos baixos e 5 correntinhas. Aqui é a mesma coisa, olha, é só fazer um bloquinho antes e um depois do que eu tenho na carreira anterior, aí vocês não se perdem. E aqui a mesma coisa, um bloquinho antes e um depois dos que eu tinha na carreira anterior, tá bom? É só vocês ir olhando o primeiro que eu estou fazendo junto com vocês, que vocês não se perdem, tá bom?
Fiz aqui o meu primeiro lequinho, é aquela sequência de sempre, 2 correntinhas, e já faço o meu bloquinho de 4 aqui, logo depois do meu lequinho, como estamos fazendo sempre. Um pontinho alto, pegando a perninha, né? Pegando o primeiro ponto alto aqui, o último ponto alto do lequinho da carreira anterior, 2 no meio e 1 após ele nesse próximo bloquinho. Fiz aqui os meus 4 pontos altos do meu bloquinho. Agora, eu vou fazer 7 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Vou vir aqui onde eu tenho os meus 3 pontos baixos e vou fazer agora um antes, um para cada um que eu tenho aqui, 1, 2, 3 e um depois. Então, eu tinha 3, agora eu vou ficar com 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Vou dar uma laçada, eu ainda estou abrindo meu motivo nesta carreira. Então, eu fiz um bloquinho antes do que eu tenho da carreira anterior e vou fazer um depois. Vou pegar esse aqui para começar o meu bloquinho. 2 no meio. E um pegando esse próximo. Então, meu motivo está pronto. Então, eu vou sempre fazer esse primeiro com vocês, os outros vocês já vão fazendo sozinho. Só acompanhar o que fizemos aqui. Finalizei aqui a minha carreira e vim mostrar para vocês. Esta é a carreira de 7 correntinhas. Fiz esta primeira com vocês, aí fizemos ainda abrindo o nosso motivo. Então, eu fiz um bloquinho antes, 7 correntinhas, aqui os 5 pontos baixos, 7 correntinhas e o outro bloquinho. Então, um bloquinho antes e um depois dos 2 que eu tenho da carreira anterior. E esse bloquinho aqui que eu fiz deste motivo já serviu para iniciar o próximo motivo. Aí, ó, só ficou ele aqui, as 7 correntinhas, 5 pontos baixos, 7 correntinhas e aqui o outro bloquinho. Fiz esse bloquinho, já parto direto para o próximo motivo. Fiz ele, 7 correntinhas, os 5 pontos baixos, 7 correntinhas. Fiz aqui o meu bloquinho que vem antes do lequinho e já fiz as 2 correntinhas do lequinho. Então, nesta carreira, ficou desta maneira. Eu trouxe para mostrar, para vocês visualizarem e não se perder. Nossa, mas não deu certo, não deu certo, não encaixou. Então, esta carreira, eu vou fazer esse aqui, bloquinho, e esse aqui que eu finalizei, esse bloquinho já serviu para iniciar o próximo. E esse que eu finalizei, esse já serviu para iniciar esse próximo. Então, ficou desta maneira, tá? Agora, eu vou virar, fazer o meu lequinho e venho mostrar a próxima carreira para vocês. Iniciando a próxima carreira, meu bloquinho aqui, o meu lequinho prontinho, já vou fazer aqui o próximo bloquinho. 1, 2 correntinhas, aquela sequência de sempre, pego aqui nesse pontinho do lequinho da carreira anterior, um pontinho, 2 no meio e um no próximo pontinho. 1, 2 no meio e um no próximo pontinho. Agora aqui, nós vamos começar a fechar o nosso motivo, tá? O que significa isso? Aqui, na carreira anterior, eu tenho esse bloquinho, agora eu vou fazer bloquinho depois dele aqui para fechar e aqui antes desse bloquinho, tá? Então, agora vamos fechar. Então, eu fiz aqui o meu primeiro bloquinho, vou fazer aqui 2 correntinhas, vou vir aqui nesse quarto pontinho do bloquinho da carreira anterior e vou montar aqui um bloquinho daquela maneira que eu expliquei para vocês. Nós vamos contar aqui 4 e vamos usar 3 pontinhos daqui. Já fiz o primeiro aqui, vou contar 1, 2, 3, 4. Eu vou usar estes 3 pontos para fazer esse bloquinho, da maneira que eu já fiz com vocês antes, tá? Eu vou fazer desta maneira, 2 por fora. E eu vou utilizar o meu terceiro pontinho aqui para prender o meu bloquinho. Então, agora eu comecei a fechar o meu motivo. Nesta, eu vou fazer 1, 2, 3,
4, 5, 6 correntinhas. Aqui eu tenho 5 pontos baixos, agora eu pulo o primeiro e o último e vou fazer apenas 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Fiz aqui os meus 3 pontos, pulando um antes e um depois, que eu tinha 5 aqui, agora fiquei com 3. Novamente, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Vou dar uma laçada e vou aqui usar 3 pontos dessas correntinhas. Então, aqui eu vou usar 1, 2, 3. Nesse terceiro aqui, eu faço o primeiro meu primeiro pontinho para prender o meu bloquinho. Se quiserem fazer um para cada correntinha, pode. E vou fazer os outros 2 aqui, que eu gosto de fazer por fora, eu quero fazer dessa maneira, eu prefiro, e faço um aqui montando o meu bloquinho. E aqui ele ficou preso porque esse aqui eu fiz dentro da correntinha. E agora nós vamos fechar o nosso bloquinho, tá? Agora vocês vão fazer a mesma coisa aqui. Vou só fazer o início para vocês não se perderem. 2 correntinhas. Vou vir aqui nesse último pontinho do bloquinho da carreira anterior, faço o primeiro. Agora eu faço 2 aqui e um eu prendo no terceiro pontinho. Vocês podem contar daqui 1, 2, 3, 4. Essa aqui é a minha terceira correntinha, nela eu faço para prender. Tá bom? Agora vocês vão fazer as 6 correntinhas, 3 pontos baixos, 6 correntinhas, aí é só seguir o que fizemos aqui, tá bom? Eu vou finalizar e volto com vocês. Finalizei esta carreira, vim mostrar para vocês, agora nós estamos fechando o nosso motivo. Na carreira anterior, nós estávamos aqui, olha, os pontos aqui, tá vendo? Nesta, nós fizemos ele já fechando pro lado de dentro. Então, o que vocês não podem esquecer, tudo que fizemos nesse primeiro bloquinho aqui, vocês vão fazer nos outros 2, tá? O que não pode esquecer é que sempre, do começo até concluir o trabalho, sempre vamos ter o lequinho aqui e logo depois do lequinho, 2 correntinhas e um bloquinho. Aqui no início também. Aí o lequinho, 2 correntinhas e o bloquinho. Sempre teremos isso, tá? E agora, nesse segundo motivo, nós estamos usando esse bloquinho depois do lequinho para fazer o nosso motivo dos cantinhos, tá bom? E ficou desta maneira. Agora vamos fazer a próxima carreira. Virei o meu trabalho, já fiz o meu lequinho, minhas 2 correntinhas e o bloquinho inicial, como estamos fazendo sempre. Agora, lembrando que nós estamos fechando o nosso motivo. Agora aqui eu vou fazer 2 correntinhas, vou vir aqui nesse bloquinho no último ponto e faço um ponto alto, 2 correntinhas, vou vir aqui nesse primeiro e faço um ponto alto, estou formando meus bloquinhos abertos, 2 correntinhas e vou nesse último desse bloquinho e faço um ponto. Então, eu fiquei com 1, 2, 3 bloquinhos abertos agora. Estamos fechando o nosso trabalho. Então, aqui na carreira anterior eu estava com o bloquinho aqui, agora eu faço pro lado de dentro. E vou fazer 2 aqui e um na terceira correntinha aqui. Vou usar 3 correntinhas aqui para poder fazer esse trabalho e formar meus 4 pontinhos. Aí, ó, 1, 2, 3. O quarto eu faço na minha correntinha aqui, ó, que eu tenho 6 correntinhas, 3 eu estou usando para fazer o meu bloquinho. E eu faço nela para segurar o meu bloquinho aqui, tá? Agora, eu fiz isso, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Vou vir, aqui eu tenho 3 pontos baixos, eu vou prender um ponto baixo no do meio, ó, 1, 2, 3. Eu vou fazer um ponto baixo no do meio, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. E vou fazer aqui o meu bloquinho, pegando 1, 2, 3. O primeiro eu já vou pegar aqui nessa terceira correntinha para prender o meu bloquinho. E faço aqui um ponto alto. 2. Eu pego por aqui, mas se quiserem pode pegar pela correntinha, se vocês quiserem. E o outro eu pego no meu primeiro ponto do bloquinho da carreira anterior. Formei aqui um bloquinho aqui, 6 correntinhas, um ponto baixo, 6 correntinhas e outro bloquinho aqui. Esses 2 bloquinhos já estão fechando, já estão pro lado de dentro. Agora aqui vamos fazer esse motivo e esse da mesma maneira.
É só vocês olharem no de cá que vocês não vão errar. Agora eu vou fazer duas correntinhas, duas correntinhas, venho nesse aqui, duas correntinhas, e aqui agora eu formo o meu bloquinho. Então, agora fica fácil para vocês como referência que nós temos que ter 1, 2, 3 bloquinhos. Aqui, 1, 2, 3. E aqui eu vou fazer meus 4 pontinhos. E eu pego na terceira correntinha. E agora é só repetir o que fizemos no bloquinho inicial, tá bom? Agora 6 correntinhas, o ponto baixo, 6 correntinhas. Agora é só repetir o que fizemos aqui, repete aqui. Lembrando que, olha, como referência temos 3 bloquinhos vazios aqui, 3 aqui, vamos ter aqui a mesma coisa e aqui também. Vou fazer, concluir e volto com vocês. Virei o meu trabalho, já fiz o meu lequinho, agora vamos fazer os bloquinhos abertos. Aqui o meu primeiro bloquinho, fiz as 2 correntinhas, já pego aqui no meu pontinho aqui do lequinho da carreira anterior, é aquele bloquinho de 4 que sempre tem antes e depois do nosso lequinho. Fiz aqui o meu bloquinho com 4 pontos altos e começo a fazer os meus quadradinhos abertinhos. 2 correntinhas, um ponto alto. 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 Aqui nós temos 1, 2, 3, 4. Vamos ficar com 5 quadradinhos abertos. 2 correntinhas, venho nesse último, faço meu ponto alto e já vou fazer aqui os outros 3, pegando as correntinhas que eu tenho aqui e fecho aqui um bloquinho antes. Um bloquinho depois do de baixo. 1, 2, 3. E o quarto eu faço pegando a correntinha para prender o meu bloquinho. Fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos abertos. Fiz o meu bloquinho fechando o meu motivo. Agora eu faço apenas 1, 2 correntinhas e já venho aqui e já faço o bloquinho pegando 1, 2, 3 na terceira correntinha para prender o meu bloquinho. E completo o meu bloco com os 4 pontos, fazendo mais 3. 2 aqui e 1 aqui, pegando o último ponto, ou o primeiro desse bloco de baixo. E ele ficou desta maneira agora. Eu estou fechando aí, olha, tá vendo? Agora eu vou fazer os meus bloquinhos abertos. Mesma coisa que eu fiz aqui, 1, 2, 3, 4, 5. E assim vou fazer nos 2 motivos, 1, 2, venho aqui um ponto alto. 1, 2, venho aqui um ponto alto. 1, 2 correntinhas, venho aqui um ponto alto. 1, 2 correntinhas, venho aqui um ponto alto. A referência para vocês não se perderem, 1, 2, 3, 4. Eu tenho que fazer 5 bloquinhos abertos. Agora eu faço 1, 2 correntinhas, aqui eu completo o meu quinto bloquinho aberto. 1, 2, 3, 4, 5 e já faço o meu bloquinho aqui de dentro. 1, 2, 3 e o quarto eu pego na correntinha, prendendo aqui para o meu bloquinho não se mexer. E completei aqui o meu bloquinho, agora é só repetir. 2 correntinhas e faço aqui um ponto alto, mais 2 aqui, formo o meu bloquinho com o quarto aqui. E sigo o que eu fiz aqui. Aí, olha, vai ficando fechadinho o nosso bloquinho. Tá super fácil, só lembrar que nessa carreira vamos ter 5 bloquinhos vazios, tá? Aqui, 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 5 bloquinhos. Aí é uma referência para vocês. Eu vou concluir e já volto. Já virei o meu trabalho, fiz o meu lequinho, as 2 correntinhas e o meu primeiro bloquinho. Agora vamos seguir fazendo os nossos bloquinhos abertos. 2 correntinhas, ponto alto. 2 correntinhas, ponto alto. 2 correntinhas, ponto alto. 2 correntinhas, ponto alto.
2 correntinhas, ponto alto. Nesta carreira, vamos ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 2 correntinhas, ponto alto, 6 quadradinhos eu já tenho aqui. E 2 correntinhas. E agora, aqui eu vou fazer um bloquinho para completar o meu motivo, pegando um aqui, do último ponto desse bloquinho, 2 no meio e o primeiro do próximo bloquinho. Super fácil. Aí, nessa carreira, ficamos então com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bloquinhos vazios. Ao mesmo tempo que eu formo aqui o meu ponto aranha, eu formo aqui o desenho desses bloquinhos, tá? Fiz isso aqui, volto a fazer 2 correntinhas, ponto alto. 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 E assim eu vou fazer. Quando chegar aqui, eu faço um bloquinho como eu fiz aqui para fechar o meu ponto aranha. Depois volto a fazer os bloquinhos como eu comecei aqui, ó. Só fiz os 4 pontinhos para fechar o meu aranha. Aqui vocês vão fazer a mesma coisa. Aqui vão fazer os 4 para fechar, pegando um pontinho daqui, um daqui, 2 no meio. E volto a fazer os meus pontos abertos aqui. Depois os 4 pontinhos aqui, pegando um de cada lado e 2 no meio. E volto a fazer os abertinhos aqui. E finalizo com o meu bloquinho, 2 correntinhas e o meu lequinho. A mesma maneira, lembrando como referência que vamos ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bloquinhos abertos entre os nossos motivos, tá bom? E aqui eu tenho mais um motivo pronto. Eu vou finalizar e retorno com vocês. Finalizei a minha carreira e completei o meu ponto aranha, os 3 que fizemos aqui nesse bloco. Ficou completinho. Agora, vamos virar o trabalho e da mesma maneira que estamos fazendo em todas as carreiras, vou caminhar até o centro do meu lequinho e vou fazer lequinho dentro de lequinho. Da mesma maneira que estamos fazendo desde o início. 3 correntinhas, mais um ponto alto, uma correntinha de separação e mais 2 pontos altos. O mesmo lequinho que estamos fazendo em todas as pontas. Agora eu vou fazer 2 correntinhas e vou seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto e onde eu tenho o meu espacinho eu coloco 2 pontos altos. Então aqui eu vou começar como se eu estivesse formando o bloquinho. Eu pulo o primeiro ponto do lequinho, no segundo, da mesma maneira que formamos os bloquinhos em todas as carreiras. E vou pôr 2 aqui no meio. O primeiro eu fiz em cima do ponto do lequinho da carreira anterior. 2 no meio. Aqui onde eu tenho meus pontos altos, eu vou fazer ponto sobre ponto. Onde eu tenho meu quadradinho vazio, eu vou fazer 2 pontos altos dentro dele. E onde eu tenho ponto alto, eu faço ponto alto sobre ponto alto. Então, dessa maneira, eu vou fazer toda a carreira. Onde eu tenho os quadradinhos abertos, eu vou fazer 2 pontos altos. E onde eu tenho ponto alto, eu faço ponto alto sobre ponto alto. E aqui, vamos fazer onde tem o bloquinho de pontos altos, ponto alto sobre ponto alto também, até chegar lá no final eu retorno com vocês. Fiz a minha carreira e aqui, da mesma maneira que eu iniciei, fiz o último ponto alto no último aqui do meu lequinho da carreira anterior, fiz 2 correntinhas e lequinho dentro de lequinho. Parei aqui a minha carreira. Agora aqui eu vou fazer um cordão aproximadamente uns 20 centímetros. Aí vocês podem fazer o tamanho que vocês quiserem, tá? Se vocês quiserem maior ou menor, aí é de acordo com o gosto de cada um. Eu vou fazer o meu cordão aqui com aproximadamente 20 centímetros, com pontos só aqui, ó, só correntinha. E volto fazendo pontos baixos nele. Quando chegar aqui, eu retorno com vocês.
Fiz o meu cordão de correntinhas e voltei fazendo pontos baixos nas minhas correntinhas. Como eu falei, eu fiz aproximadamente 20 centímetros de correntinha. Aqui para o meu ponto, a tensão do meu ponto, meu fio, minha agulha, eu fiquei com 40 correntinhas. Voltei fazendo os pontos baixos, agora aqui eu vou pular este primeiro ponto aqui do meu lequinho e vou direto no meio e prendo aqui com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou seguir fazendo pontos baixos por todos os pontos que eu tenho aqui. Então, é só fazendo pontos baixos. Agora, eu vou só fazer, olha, o acabamento ficou bem bacana. Vou só fazer um ponto baixo para cada pontinho que eu tenho aqui. E aqui onde eu tenho esse espacinho com 2 correntinhas, farei 2 pontos baixos. E sigo aqui um ponto baixo para cada ponto que eu tenho na minha base. E desta maneira eu vou fazer até lá no final. Chegando no final eu vou fazer como eu fiz aqui com vocês. O meu cordão com 20 centímetros de correntinha, voltar fazendo pontos baixíssimos. E quando eu voltar, eu já finalizo com um ponto baixíssimo aqui e retorno com vocês. Finalizei o meu trabalho. Minha carreira de acabamento está pronta, meus cordõezinhos estão prontos. Aqui é uma bandana e a minha bandana ficou com 22 centímetros na altura, 52 na largura e eu gastei apenas 46 gramas para fazer. Estas informações vão estar na descrição. Se você quiser fazer maior, você pode para pôr tipo um lenço na cintura. E se você quiser fazer um chale, eu expliquei durante a videoaula certinho para vocês como vocês vão fazendo para fazer mais motivos e ir aumentando o trabalho para ficar no tamanho de um chale. Esse aqui já está com 5, eu estou correndo com ele, que eu tenho que finalizar ele ainda hoje. Eu vou finalizar ele e vou colocar a foto aí para vocês, porque ele ficou muito lindo, está ficando muito lindo. Eu quero fazer ele bem maiorzão. Espero que vocês tenham gostado da videoaula e que consigam fazer, porque eu fiz de uma forma bem clara e bem detalhada para que até um iniciante consiga fazer. Se você está aqui visitando o canal e não está inscrito, se inscreva e ative o sininho para o YouTube te notificar sempre que entrar videoaula nova no canal. Compartilhe em suas redes sociais. E se gostar do meu trabalho, não esqueçam de deixar um joinha. E não saia se olhar a playlist, que lá as sessões são separadas. Só gorro tem mais de 60 modelos, dezenas de boinas, cachecóis, golas, peças infantis, muitas headpieces, muitos modelos eu fiz exclusivo para o canal. Tenho certeza que ali vocês vão encontrar um modelo que vocês gostam e queiram fazer para vocês, para presentear, e quem faz para vender vai ter bastante opções para mostrar para os clientes. Fiquem todos com Deus e até a próxima videoaula, pessoal. Tchau, tchau!